Nesse segundo vídeo, a gente vai ver sobre os transtornos de humor, né? Quando a gente fala do transtorno de humor, a gente fala de alterações emocionais que trazem um período de prolongada tristeza, muita tristeza, que é a depressão, e ou de exaltação excessiva, ou de euforia, que a gente chama de mania, né? Ou as duas coisas, né? A depressão e a mania representam os dois extremos opostos, ou polos do transtorno de humor. Então, quando a gente fala de transtorno de humor, a gente está falando basicamente de dois transtornos, tá? Na verdade, a gente tem mais, mas eu estou trazendo para vocês só esses dois que são a base, mais ou menos, da gente entender o que é o transtorno de humor. A depressão, que ela pode acontecer, depressão maior, né? Diante de uma grande perda, ou o indivíduo tem uma sensação muito grande de perda, em que as coisas vão perdendo o sentido e vai tendo uma dificuldade, o indivíduo vai perdendo a vontade, desenvolvendo um quadro que a gente chama de avolição, é sem vontade de nada. Né? As coisas deixam, o indivíduo perde a habilidade de ter prazer com as coisas, né? E fica entregue somente à sua perda, revivendo aquela perda continuamente. Tá? Dentro da psicanálise seria aquilo que a gente discutiu em sala, que é a melancolia, né? Ou seja, o indivíduo fica sempre repetindo a sua perda, repetindo, repetindo, repetindo. É diferente da gente falar, por exemplo, de uma pessoa que teve uma perda real, está vivendo um luto, perdeu um ente querido, perdeu alguém da família e tá ali passando aquele momento de perda e de adaptação. Por mais que o indivíduo possa apresentar aí características depressivas, não quer dizer que o indivíduo tem um caráter depressivo, mas ele está enfrentando um momento. A depressão, ela demora um tempo para que o indivíduo se reelabore. A gente não fala de menos de 2 anos para que o indivíduo consiga superar quando é realmente um caso depressivo, tá? E o outro ponto é o transtorno bipolar, que ele é muitas vezes confundido. As pessoas falam muito como se fosse só uma alteração do indivíduo, que é uma hora ele está feliz, uma hora ele está triste, como se fosse alguma coisa assim. Mas o transtorno bipolar é algo muito mais complicado do que somente uma alteração leve de humor. Né? Quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente está falando principalmente dos episódios maníacos. O que é isso? É a euforia, tá? É, é uma dificuldade para dormir, uma perda de contato com a realidade. Quanto mais eufórico o indivíduo vai ficando, com mais mania, ele vai perdendo mais o contato com a realidade, podendo ter, inclusive, delírios e alucinações, tá? É importante para vocês entenderem o que é essa mania, uma sensação de grandiosidade. O que é isso? Lembra quando a gente falou lá do narcisista, que ele tinha esse sentimento, como se ele desse conta de tudo? Assim vive quem tem um transtorno bipolar numa fase maníaca. Ele acredita que ele vai dar conta de tudo. Ele não sente sono direito, ele tem um excesso de energia, né? Ele tem uma sensação de que ele consegue lidar com as coisas e resolver tudo. Ele é impulsivo, extremamente impulsivo, ele pode ter comportamento sexual de risco, ele pode ter comportamento é, compulsivo impulsivo com relação a dinheiro, com relação a uso de substâncias, ou seja, ele vai fazer a mania e essa sensação de grandiosidade, ela traz para o indivíduo um aspecto impulsivo muito grande, dele sair fazendo as coisas, se colocando em risco e colocando os outros em risco, porque ele tem essa sensação de grandiosidade, que ele dá conta de tudo, que ele consegue controlar tudo. Ele tem essa sensação e por isso ele sai fazendo essas coisas. Então, é algo de extremo sofrimento para o indivíduo quando ele sai da fase maníaca, né? E ele vai até o limite, na fase maníaca, até o limite físico. E depois ele pode entrar na fase depressiva, em que ele se lembra das coisas que fez. E isso acaba trazendo muito sofrimento para o indivíduo, se lembrar do que ele provocou aos outros e a si mesmo, tá? Além desses episódios maníacos, o indivíduo vai ter episódios depressivos, né? Que são caracterizados por uma falta de energia, de motivação, tem perda do interesse nas atividades cotidianas, é o que eu falei, aquela avolição, uma falta de vontade, tá? Os episódios de alteração de humor, eles podem durar dias ou meses,
né? E também eles podem estar associados a pensamentos suicidas nas duas fases, tanto na fase depressiva quanto na fase maníaca. O indivíduo pode apresentar esses pensamentos suicidas, tá? Pode levar a delírios e alucinações, então pode ser demencial. Por isso a importância de quem tem transtorno bipolar, quem tem esse diagnóstico, fazer um tratamento, ter uma aderência ao tratamento muito rigorosa, tá? Evitando-se ter crises, porque a cada crise que o indivíduo tiver, ele vai carregar essa marca e ele vai perdendo características da sua personalidade, digamos assim, e se aproximando mais à personalidade do transtorno, tá? Adquirindo características de forma definitiva que o transtorno traz. Esse é o aspecto demencial que o transtorno bipolar apresenta, tá bom? A gente tem também os transtornos de adição, que para a gente falar desses transtornos de adição, que é o vício, né? A gente tem que falar de dependência, compulsão e impulsividade, tá? Então, para a gente começar a falar dos primeiros transtornos de vícios, né, de adição, a gente vai falar dos transtornos que são relacionados às substâncias, que eles são caracterizados por um grupo de sinais e sintomas que acompanham o uso da substância. Então, quando a gente fala de que alguém tem uma dependência, por exemplo, dependência química, fulano é dependente químico, ele tem... E é tão associado no senso comum como uma falta de caráter, né, como uma falta de força de vontade. A gente percebe, quando a gente fala nesses transtornos relacionados às substâncias, que são características muito difíceis, sintomas muito difíceis de um indivíduo lidar, tá? Primeiro sintoma, primeiro sinal é uma compulsão pelo uso da droga. A compulsão é esse impulso de ação que o indivíduo não consegue controlar, tá? Ele vai compulsar, ele vai ter a compulsão, esse impulso, é por isso que a gente fala de impulsividade, um impulso para buscar aquela substância, tá? E é importante a gente falar aqui, quando a gente fala substância, você vê que não está falando só aqui de álcool, de cocaína ou de outras drogas. A gente está falando de substâncias. Na verdade, o DSM-5 já traz assim, porque não é só as drogas ilícitas, o álcool, o café e qualquer outra substância, medicamentos, eles podem também trazer esse quadro, tá? É muito frequente, quer dizer, muito frequente não, mas eu já acompanhei alguns casos de pessoas viciadas, né, com uma dependência de medicamentos para emagrecer, por exemplo. E entram nesse mesmo quadro, né, com esses mesmos sintomas que tem o transtorno relacionado à substância, tá? Então, além do compulsão do uso da droga, o indivíduo tem sintomas de abstinência, que são sintomas severos, tá? De sensação de morte, de esvaziamento, sensação de que está derretendo. A gente tem quadros, inclusive psicóticos, com o sintoma de abstinência, tá? Pode ter o delirium tremens, que é algo desesperador, que inclusive o indivíduo tem que ser tratado porque pode levar à morte, né? Então, o indivíduo também vai ter como sintoma a necessidade de doses crescentes para atingir o mesmo efeito. Então, ou seja, ele vai ter sempre que usar mais daquela droga para que ele consiga o mesmo efeito, tá? Ele tem uma dificuldade, uma completa falta de controle sobre a quantidade de uso, né? E ele vai abandonando outras atividades e vai mantendo o uso da substância, mesmo a realidade mostrando para ele de forma evidente os prejuízos que ele está tendo por usar a substância. Então, o indivíduo não é que ele não está percebendo que ele está perdendo a família, que ele está perdendo as pessoas à volta, que ele está perdendo o emprego, que ele está perdendo, que a vida dele está se desfazendo em função da substância, mas que apesar de tudo, apesar dele perceber isso tudo, ele não consegue abandonar o uso da substância. Então, é algo que demanda tratamento, né? O que precisa ser feito é um tratamento rigoroso. E esses indivíduos, eles têm... o transtorno relacionado à substância é algo tão complicado de se ter uma recuperação. As últimas pesquisas feitas mostram que em indivíduos com tratamento tradicional, 70% têm recaídas. Tá? Então, ou seja, a maioria vai recair, vai voltar a substância em algum momento em que a vida exige dele mais equilíbrio, ele vai recorrer ao uso da substância. Porque existe uma marca em nível neurológico,
né, em funcionamento cerebral que pede aquela substância. Então é algo que é muito difícil o indivíduo conseguir sozinho. E mais complicado fica ainda da gente pensar que um indivíduo que tem uma dependência de substância, ele acaba, com a sua atitude, prejudicando todo o amparo que ele tem familiar, todo o amparo que ele tem de amigos. Ele vai perdendo tudo isso. Então, e exatamente para ele sair, conseguir superar esse transtorno relacionado à substância, ele precisa do apoio familiar. Então, por isso a importância dos tratamentos serem feitos de forma conjunta com a família, né? Para que a família encontre formas de apoiar esse indivíduo e superar seus próprios ressentimentos, né? Porque as pessoas são machucadas, são feridas e chega um momento em que as pessoas cansam e desistem daquela pessoa que apresenta esse quadro, tá? Então é algo que o tratamento envolve a família como um todo, né? A gente tem também nesses transtornos de adição o jogo patológico, né? Ou seja, a pessoa que é viciada em jogo, né? Ela vai obedecer esses mesmos critérios dos transtornos relacionados à substância, a gente vai ver relacionado ao jogo apostado, ao bingo, e aí por aí vai. O jogo que cada um escolher, né? Mas esse mesmo funcionamento, o indivíduo vê que aquilo está provocando destruição, vê que aquilo está trazendo uma série de problemas, mas ele não consegue parar. Tá? Ele precisa de um apoio, de uma interferência externa para que ele dê conta. Tá? E a gente tem também os transtornos alimentares, que é numa menor escala e geralmente relacionado com a impulsividade, que são os transtornos como a anorexia e a bulimia, que fazem com que um indivíduo tenha uma ingesta ou muito grande de alimento com comportamento purgativo, ou seja, buscando colocar aquilo para fora de alguma forma, ou por meio de muitos exercícios, como no caso da anorexia, em que o indivíduo limita completamente a ingestão de alimentos e mantém uma prática diária purgativa, o uso de laxantes, diuréticos, assim, buscando manter um padrão, né, dentro dessa distorção corporal que eles apresentam dentro dos transtornos alimentares, tá? Além disso, a gente tem os transtornos de controle de impulsos. O que são esses transtornos? Eles são, dentro desse de adição, eles estão presentes porque acaba sendo como se o indivíduo tivesse completamente perdido o controle diante dos seus impulsos, jogado aos seus impulsos, e que ele perdesse todas as habilidades de ter controle diante da sua vida. A gente tem um novo, né, um transtorno que foi recentemente denominado, né, que é o transtorno explosivo intermitente, né? Nesse transtorno, o indivíduo apresenta episódios distintos de fracasso a resistir a impulsos agressivos, resultando em sérias agressões ou destruição de propriedade. Então, ou seja, o indivíduo diante do estresse, ele tem um impulso agressivo e a gente já viu que todos nós temos os impulsos agressivos, mas que a gente filtra. A gente filtra ele a partir da nossa vivência, né? Do que a gente aprendeu, do que é tolerável, do que não é, e a gente consegue se controlar. Esses indivíduos, diante dessa impulsividade, dessa dificuldade de controlar os impulsos, eles fracassam em resistir a esses impulsos agressivos. Então, diante de um fato banal, o indivíduo pode ter uma resposta explosiva, tá? Ele pode, por uma discussão, matar, agredir ou destruir o bem alheio em função de um estresse, tá? A gente tem também a cleptomania, que é o indivíduo, ele tem uma compulsão por roubar, né? Por roubar as coisas, né? E não necessariamente algo que seja de valor. E a piromania, que é um impulso de colocar fogo nas coisas, tá? Ele é mais raro, é muito raro a piromania, mas ele também é um transtorno de controle dos impulsos, tá bom? Esses são os transtornos que a gente viu agora nesse vídeo. No próximo a gente vai ver sobre esquizofrenia.